Então, nós observamos o paralelo das 5 primeiras trombetas e as pragas, e como é que elas se relacionam. Nós vimos que realmente há um paralelo claro na visão que João teve com aquilo que aconteceu no Egito. E vimos que no Egito havia um motivo daquelas pragas. O motivo estava relacionado primeiramente com a idolatria. Então, Deus estava julgando o Egito, Deus estava julgando aquela terra pela sua idolatria, pelo seu apego aos deuses pagãos, e esse apego aos deuses pagãos, ele seria julgado de maneira muito clara, quando Deus estivesse atacando os deuses adorados no Egito. Por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo era aquele que dava a vida para o povo do Egito, uma região que ficava ali na costeira do rio, e, portanto, eles recebiam alimentos, recebiam água, tudo vinha do Nilo. E, realmente, eles adoravam o Nilo como se fosse um deus. Mas a primeira praga, Deus ordena, Deus encaminha Moisés, a fim de que ele, colocando ali a sua vara no rio, o que acontece, vocês lembram? O rio se torna em sangue. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas se o rio Nilo, que é o que trazia vida para o Egito, virou sangue, então o que vai acontecer, consequentemente, é que não há vida mais nesse rio, e consequentemente, é claro, a própria vida no Egito se tornaria difícil. Isso ele vai fazer com o sol, ele vai fazer com rãs, ele vai fazer com uma diversidade de coisas que estavam associadas ao culto egípcio. Nós também verificamos que Deus desejava endurecer o coração de Faraó, para que por meio dessas pragas, a ira de Faraó fosse ainda mais acentuada e Deus pudesse julgar o próprio Faraó, que era um deus no Egito. Então, Deus estava mostrando ao Deus do Egito, Faraó, que ele, Deus de Israel, é maior que qualquer outro Deus. Inclusive, o próprio Faraó, que se colocou como aquele que perversamente deixou como escravo o povo de Israel. O texto de Êxodo começa dizendo que o faraó que agora tomou o governo era alguém que não se lembrava daquilo que José havia feito com o Egito. Vocês lembram? Deus usou José para abençoar o Egito no período em que ele esteve ali, não só para abençoar o Egito, mas toda a terra, porque por meio de sonho, o sonho do próprio faraó, José interpretou e eles conseguiram uma estratégia econômica para a sobrevivência em tempos de fome, de grande escassez. Mas agora o Egito é governado por um outro faraó, e Deus então está julgando esse governo. Deus está julgando aquele que deseja ser maior do que ele mesmo, do que o próprio Deus. É claro que também as pragas têm como objetivo glorificar o próprio Deus. Até porque a saída do povo do Egito tinha como objetivo adorar a Deus. Deus deveria ser adorado pelo seu povo, e essa exatamente era a solicitação que Moisés fez ao faraó. Deus ordena que você liberte o seu povo para que eles o adorem. E Faraó negou isso várias e várias vezes. E por fim, é claro, as pragas, elas apontam para o próprio juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, sobre os ímpios, sobre aqueles que não estão atrelados à graça do Senhor. É por isso que esse capítulo 8, a partir do versículo 6, as trombetas, elas realmente anunciam a mesma ênfase profética que aquelas pragas fizeram no período egípcio. Nós temos, por exemplo, que esse juízo, ele não é completo, nós já vimos isso. Deus está atacando, Deus está em direção à terça parte de todas as coisas. É claro que ele é universal, no sentido de que ele atinge não apenas uma porção, mas toda a terra, mas ele não é completo
porque o juízo não está instaurado por inteiro. E o ponto que essas trombetas estão levantando é que esse povo está sem arrependimento. Eles têm vivido uma vida de impiedade porque seus corações continuam endurecidos. Portanto, o Cristo ressurreto, que deu início ao seu reinado milenar sobre toda a terra, desde a sua ressurreição, e continua a reinar e julgar esse mundo, passa a anunciar os seus juízos, derramar os seus juízos contra toda impiedade e toda perversidade. E esses juízos, portanto, desencadeados, eles atingem e assolam todas as coisas. E é sobre isso que as trombetas estão tratando. E as primeiras 4 trombetas, que é o que nós estamos verificamos na semana passada e vamos terminar hoje, tem como objetivo dizer o seguinte: Deus priva os ímpios de segurança terrena pelo fato de perseguirem os cristãos e pela idolatria, para indicar que eles estavam separados dele. Nós já tínhamos visto que os selos, eles compreendem uma porção do juízo de Deus. E lembrem, os selos e as trombetas estão acontecendo ao mesmo tempo. São símbolos do juízo de Deus. No caso dos selos, os símbolos apontam para uma intervenção divina em julgar e disciplinar o mundo. Julgar os ímpios e disciplinar a igreja. Então, a igreja está participando desses sofrimentos. No caso das trombetas, a ênfase simbólica não é mais a igreja. Agora são os ímpios. Agora é Deus respondendo às orações, é Deus respondendo o clamor do seu povo, que está sofrendo, que está realmente participando da perversidade desse mundo e sendo discriminado, sendo torturado, sendo morto pelas mãos dos ímpios. E Deus está respondendo, Deus está julgando. Então nós vimos a primeira... eu vou ler o texto de novo, só para a gente não se perder, né, no texto. Vamos lá. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então nós vimos que a primeira trombeta diz respeito à praga do Egito, que mostra a queda, né, de granizo, fogo, sangue, um verdadeiro terror caindo dos céus. Isso aconteceu em Êxodo 9, versículo 22 ao 25, esse fogo de Deus sendo derramado, mas também acontece aqui, e é claro, ele é uma demonstração do juízo de Deus, mas também uma demonstração específica dessa purificação que Deus está fazendo sobre a terra. A fome que teve como consequência a destruição da terça parte, ela é também um indicativo de juízo da parte de Deus. É a fome que o próprio Deus dá nesse mundo, a escassez que acontece por conta da impiedade dos homens. A segunda trombeta, nós já vimos também, ela diz respeito à transformação, né, do sangue, ou melhor, da água em sangue, o mar virando sangue, e, portanto, as criaturas morrendo, as embarcações sendo destruídas. Isso tudo contra uma grande montanha em chamas.
Essa grande montanha, nós já vimos também, ela tem um simbolismo de reinos da terra. Montanhas, no Antigo Testamento e em Apocalipse, elas simbolizam nações. Nesse caso, os reinos da terra sendo julgados por Deus, as nações em juízo, e em especial a emblemática nação da Babilônia, que agora se apresenta como um símbolo da perversidade do mundo que já habitamos, seja no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, até os nossos dias. A Babilônia, ela continua vivendo. Ela continua existindo, subsistindo, enquanto Cristo ainda não terminou de refazer e destruir a terra e fazê-la novamente novos céus e nova terra. Então, enquanto isso não acontece, enquanto o reino milenar de Cristo ele não se completa, nós temos a presença babilônica, né? E aí, nesse sentido, nós podemos lembrar inclusive do nosso feriado, o feriado carnavalesco, que é uma lembrança babilônica. Nós vivemos nos períodos ainda da Babilônia. É claro, ela não é uma nação específica, mas ela é um espírito do tempo. É uma forma de vida babilônica. E os ímpios vivem segundo a sua nação, a nação da Babilônia. Enquanto que os crentes devem viver segundo a nação de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Esse é o nosso chamado por meio da própria obra de Cristo e, em especial, dos seus próprios juízos contra esse mundo babilônico. E assim, mais uma vez, nós temos a praga do Egito, essa é a primeira, nós já vimos isso, que é a praga da água virando sangue. E, consequentemente, causando grande privação econômica e alimentar. Mais uma vez, nós temos a ideia de fome. Mais uma vez, nós temos agora a ideia de uma privação econômica. As embarcações sendo destruídas é consequência disso, num período em que era exatamente esse o meio pelo qual os cereais, os alimentos eram transportados. O que você tem é fome. Basta você lembrar que quando temos aqui as ameaças, né, dos nossos caminhoneiros de fazer greve, o que acontece é escassez. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar. Então, se você pode ter o dinheiro que for para comprar combustível. Se não tiver combustível na bomba, você não vai comprar. É escassez para todo mundo. Não importa rico, pobre, todo mundo vai padecer, porque o meio de locomoção daquele produto está impedido. Nosso país ele é muito dependente das vias rodoviárias e dos caminhoneiros. Outros países são mais dependentes das vias férreas, dos trens. E esse período aqui histórico, a humanidade, né, as nações, elas eram dependentes dessas vias marinhas, por meio do qual eles transportavam com grandes embarcações. E assim, se você não tem embarcação, você tem escassez, você tem pobreza, você tem o sofrimento dado pelo próprio Deus para julgar esse mundo. Muito bem, agora nós chegamos no texto que nós ainda não tínhamos visto, que é o terceiro anjo tocando a trombeta. Vamos reler aqui o texto. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Veja, aqui nós temos alguma coisa interessante, porque agora uma estrela cai. E estrela, como já vimos desde o primeiro capítulo, do segundo capítulo, tem um significado celestial, espíritos celestiais, espíritos da parte de Deus. Vocês vão lembrar que o próprio Senhor Jesus é aquele que tem as estrelas nas suas mãos, inclusive designando aí os anjos das igrejas. E nós já vimos que é possível interpretar tanto os anjos como sendo os pastores das igrejas, como também os anjos como sendo realmente seres celestiais, os quais Deus ordena a fim de que
protejam e cuidem de igrejas específicas. Então, é como se houvesse realmente um anjo específico para a igreja de Casa Caiada. Ainda que nós não tenhamos todos os detalhes que dizem respeito a isso, a ideia de estrelas significando anjo está presente em toda a Escritura. Você tem essa noção. Eu já expliquei para vocês antes, mas eu quero lembrar vocês, por exemplo, do texto de Isaías, quando fala da estrela da manhã, né, a estrela que caiu do céu. Inclusive, é uma profecia contra a Babilônia. Então, olha aí a Babilônia associada. Você tem Deus usando o profeta Isaías para julgar a Babilônia. E no meio dessa profecia, ele diz: ó, tu, estrela da manhã, como caíste, tu que eras, e começa então a descrever todo um poderio, toda uma glória dessa estrela. A estrela da manhã, dentro do contexto pagão, né, e até mesmo da visão de mundo daquele tempo, é aquilo que anuncia a luz. Porque é o planeta Vênus, né, hoje nós sabemos que é o planeta Vênus, naquele período não era chamado assim, e o planeta Vênus, então ele aparece, ele surge antes que os raios de sol realmente estejam claros, né, assim, fiquem evidentes. Então, é como se é uma estrela que anuncia a chegada do sol. E dentro da cosmovisão desse período, você tem a adoração à estrela da manhã, a adoração a esse astro, que é aquele que introduz a luz no mundo. Então, era realmente um astro de glória, de destaque, e não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo é chamado de estrela da manhã em Apocalipse. Você tem essa expressão sendo usada várias vezes. Ou 2 Pedro também usa a mesma expressão para falar o Senhor Jesus como estrela da manhã que nasce nos corações. Então você tem o recurso da estrela da manhã, tanto de forma negativa quanto de forma positiva, dando essa ideia realmente de um ser celestial. E é por isso que alguns acreditam que a profecia contra a Babilônia não refere-se somente à Babilônia, mas também ao espírito que domina a Babilônia, que é Satanás. Então, eu já falei isso nas aulas do ano passado, e eu vou lembrar vocês, não sei quantos estavam aqui presentes, quando eu mencionei o porquê que as pessoas acreditam que o nome de Satanás é Lúcifer. É exatamente por causa desse texto de Isaías, Isaías capítulo 18, 8, me ajudem aí, eu estou citando de cabeça. Ou é 14? Espera aí. É 14. Isaías 14. Deixa eu só ver o versículo. Qual o versículo? 12. Isaías 14, 12. Vejo como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Vejo como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto pode estar falando de Nabucodonosor? Pode. Nabucodonosor fez tudo isso aqui. Tanto é que Deus julgou Nabucodonosor e o levou a realmente virar um bicho. Vocês lembram dessa história? Daniel havia profetizado. Mas também pode designar realmente um espírito que coordena a maldade e a perversidade da Babilônia? Pode designar isso. E quando o tradutor da Vulgata Latina, Jerônimo, traduziu esse texto do hebraico para o latim, ele usou a expressão Lúcifer para traduzir a palavra estrela da manhã. Uma outra palavra latina é estrela matutina. Tem uma música me incomodando aqui, pode ser também um enviado de Satanás. Vamos ver aqui. Para me incomodar. Mas então nós temos o Lúcifer aqui como estrela da manhã. E por conta desse uso do latim pela Igreja Católica Romana, muitos começaram a associar como se Lúcifer fosse o nome próprio. Então Lúcifer é o nome do diabo. Só que, obviamente, isso é um erro. Primeiro porque no céu não se fala latim.
Não sei se você sabia disso, mas latim é uma língua humana. Então, latim não pode ser, o nome latino não pode ser o nome dado ao diabo, né, como se fosse o nome próprio dele. Segunda coisa é que Lúcifer também é a expressão usada pelo mesmo tradutor Jerônimo para se designar a Jesus em 2 Pedro, quando fala da estrela da manhã que nasce nos corações. Então, o Lúcifer que nasce nos corações. Então, seja o diabo ou não, é óbvio que Lúcifer não é o nome próprio do diabo. Se você pensava assim, desculpe decepcioná-lo, isso não é verdade, isso é um equívoco interpretativo. Mas, na verdade, o título de Lúcifer, né, a estrela da manhã, aquele que traz luz, aquele que é portador da luz, é um título dado a Jesus Cristo. Jesus... Eu adoro falar isso. Só porque é um pouco escandaloso, né? Jesus é o verdadeiro Lúcifer. Né, meus irmãos? Vocês entenderam isso? Espero que sim. Então, o Senhor Jesus é o verdadeiro portador da luz. É a verdadeira estrela da manhã. Inclusive, veremos isso mais à frente no próprio livro de Apocalipse. Mas então, voltando para o absinto, né, essa estrela que cai, o nome dela é absinto. Essa estrela que pode ser, portanto, um anjo, ou o representante de alguém ou de uma nação, pode ser, inclusive, alguns inclusive apontam, sendo a própria queda do diabo, talvez. É difícil verificarmos isso por causa que não tem tanto glamour quanto esperado, como o próprio Senhor Jesus aponta, quando ele fala da estrela que do diabo que caiu como uma estrela que cai do céu. Mas o ponto do texto, independente dessas possibilidades interpretativas, é verificarmos que o absinto é uma erva comum na época, uma erva amarga, que era usada com finalidades terapêuticas, mas especialmente com uma finalidade alucinógena. E ela tem um poder realmente de intoxicação muito forte. Ainda hoje o absinto é usado como bebida. Eu não sei quantos conhecem a bebida absinto. No Brasil, inclusive, existe uma legislação específica para a porcentagem de absinto que pode ser usada numa bebida no Brasil. Vocês terem ideia do rigor que existe nisso aí. Se você quiser tomar um absinto puro, você tem que ir para a Europa. Aí lá você vai tomar um absinto mais puro e geralmente os que tomam, obviamente, eles indicam você a tomar essa bebida com água. Então você tem que diluir a bebida absinto para você possa tomá-la. E alguns dizem que quando você toma, geralmente você vê duendes verdes. Nunca tomei, não posso testemunhar nem a favor nem contra. O que posso dizer simplesmente é que o seu sabor, é o que diz, que a erva naturalmente é colocada, ela é um sabor extremamente amargo. E realmente ela torna, né, uma vez aquela erva misturada com água, ela vai tornar aquele líquido um líquido impróprio para beber, impróprio para matar a sede. Agora você tem uma estrela enorme, absinto, que ela cai, e o que ela faz? Ela transforma um terço das águas em águas amargas, em águas impróprias para serem bebidas. Então aqui você tem também a ideia de sede, então fome e sede, como demonstrações de juízo da parte de Deus, uma incapacidade de tomar a própria água. A gente pode até especular aqui que a própria contaminação que o homem tem feito nas águas desse do nosso mundo é uma consequência desse juízo da parte de Deus. Nós temos o privilégio de ter um país onde temos grandes fontes de água, onde temos aí uma porção da água doce do mundo considerável, uma porcentagem, eu não tenho de cabeça isso, mas uma porcentagem considerável da água doce do mundo. Então, alguns inclusive especulam que num mundo de escassez, daquele tipo lá do filme do Kevin Costner, né, não sei se vocês já viram aquele, eu não lembro agora o nome do filme, mas que o mundo vira basicamente água marinha, né? O Brasil estaria em privilégio, porque nós teríamos aí o petróleo branco, né? O petróleo que seria a água que se tornaria uma espécie de iguaria
num mundo em que as fontes fossem corrompidas, fossem amargas. Mas mesmo assim, nós temos já muitos e muitos rios que foram contaminados, se tornando impróprios, né, para o banho, impróprio para beber, e talvez os mais velhos aqui lembrem, né, os mais antigos, né, a palavra velha é um pouco ofensiva, né, os mais antigos lembrem dos tempos do rio de Jaboatão, do rio Capibaribe, talvez, quando ainda era usado para nado, para beber. E, bom, eu acredito que até vocês, o mais velho que tem aqui, não pegou o tempo onde essa água era limpa de fato. Ela só era meio suja. É que hoje é esgoto, né? Aí complica. Mas nós temos, por exemplo, ali o Clube Náutico, né? Que tem a ver exatamente, ele começou exatamente com esse trabalho no Rio Capibaribe. Inclusive, tinha uma sede ali na rua da Aurora, né? Rua da Aurora, que era a antiga sede, ou pelo menos a sede dessa parte dos esportes aquáticos, e você tinha, né, os atletas fazendo um trabalho ali. Isso não é do meu período, por isso a dificuldade aí de explicar, tá, irmãos? Eu não peguei isso, desculpa a minha pouca idade. Mas o ponto é que essas águas se tornam contaminadas, se tornam impróprias. Essa contaminação também aponta não só, e aí voltamos para o simbolismo, não só para a literalidade da ideia de uma escassez para beber água, literalmente, como existe hoje no nosso mundo, mas também uma escassez da pureza. E a ideia de água contaminada traz uma noção, é um símbolo usado no Antigo Testamento para falar sobre uma religião contaminada. Então, nós temos uma associação aqui que a própria vida impiedosa desses homens tem contaminado a verdadeira religião, tem contaminado a pureza da criação de Deus, contaminado o culto a Deus e, portanto, o fruto da idolatria, né? Então esse é o último ponto aí, essa contaminação idólatra do mundo. Nós vivemos num mundo contaminado pela idolatria. E isso, é claro, aponta para a impiedade do mundo. Por fim, a última trombeta diz o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então, mais uma vez, nós temos uma conexão com a praga, dessa vez o capítulo 10, versículo 28 ao 29, nós temos aí a praga onde o sol escureceu. Essas trevas densas que são derramadas contra a humanidade, elas mostram, né, simbolizam a ignorância. Tem tudo a ver com o sermão que eu acabei de pregar. Então, eu só vou fazer uma breve conexão com o que eu já falei, porque é a ideia de que o homem está numa cegueira tão grande espiritual, que até o mais sábio dos homens não vê sentido para a vida. O homem está em trevas tão grande da sua mente está em tão profunda escuridão, que ele conhece do mundo e não vê sentido para o mundo, significado para o mundo. Portanto, essa ignorância, essa cegueira, ela vai levar ao desespero, ela vai levar à perda de qualquer esperança, e é exatamente isso que acontece. As pessoas, quando se colocam indo atrás de conhecimento, de sabedoria, em busca de esperança, elas são extremamente frustradas. Basta que nós lembremos, por exemplo, que a Revolução Industrial, antes mesmo disso, a Revolução Francesa, o Iluminismo, todos eles tinham o objetivo, de alguma forma, tornar o homem melhor, tornar a sociedade melhor, fazer com que o homem se tornasse melhor e habitasse num mundo com menos crimes, com uma moralidade mais alta. E essa era a expectativa dentro dos grandes cientistas, filósofos da modernidade, no período da Revolução Francesa, no período do Iluminismo, no período da Revolução Industrial. Mas isso é verdade, irmãos?
A ciência, a tecnologia, o avanço da ciência e da tecnologia trouxe realmente uma moralidade, uma diminuição nos crimes, na maldade humana? Não, pelo contrário. Então a série do Netflix, ela é um pouco pesada, tem que ter um pouco de estômago e adiantar algumas cenas, chamada Black Mirror, que fala sobre o uso da tecnologia para fazer o mal. E como que até onde o homem pode ir com o uso da tecnologia para fazer alguma coisa assim, muitas vezes até causa certa angústia quando você assiste aquela série. Ela é uma espécie de livro de Eclesiastes sem Deus, né? Ela é debaixo do sol mesmo. Então nós temos essas trevas da humanidade, essas trevas do conhecimento, que só pode trazer dor na alma, desespero, angústia, tristeza, depressão. Nós não deveríamos estar vivendo isso com o avanço tecnológico que nós temos hoje. Porque as pessoas lá, há 200, 300, 400 anos, viviam uma vida muito mais simples, né? Gente, vocês conseguem imaginar um mundo que não tem esgoto? Que não tem uma privada que você possa usar e que isso fique... Você não tem que jogar esses dejetos em lugar nenhum. Vocês conseguem imaginar isso? Imagine um mundo onde isso era necessário. Você tem que jogar pela janela. Eu tenho que olhar antes para ver se alguém está passando. Eu não consigo viver num mundo desse. É terrível. As pessoas viviam melhores, de uma certa forma. É claro que existia também sofrimento, existia dor na alma, existia depressão, existia tristeza. O que eu estou dizendo é que, apesar de nós termos hoje todo o saneamento básico, não melhorou. Nós continuamos sofrendo, angustiados, porque ainda estamos num mundo de trevas. É claro que aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que vivem em Cristo, eles podem se desvencilhar do sofrimento desse mundo e podem olhar para Cristo e podem ver o propósito da sua vida por meio dele. Mas aqueles que estão em piedade, aqueles que estão vivendo a vida babilônica, aqueles que estão vivendo a vida pagã, esses não têm isso, não têm esse privilégio. Então, queridos, para a gente encerrar e abrir para perguntas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar de tudo que foi exposto até agora. Deus tem ordenado juízos parciais em toda a história. Isso não é uma coisa que ainda vai acontecer. Mas Deus já está julgando o mundo. Deus já está derramando a sua ira, ainda que isso não seja completo, porque Ele vai fazer isso naquele grande dia quando Cristo vier. Os ímpios não encontram prazer e satisfação nesse mundo. Apesar de pensar que encontram, apesar de procurar encontrar, por que todo ano tem que ter carnaval? Porque um não satisfaz. Porque todo ano eles têm que procurar, têm que pagar, gastar uma grana em busca de prazer. Porque não satisfaz. Porque você vê pessoas, às vezes, riquíssimas, pessoas que têm uma vida assim, luxuosa, e assim mesmo cometem crimes para roubar e ter mais dinheiro. Por quê? Porque não há limite para alguém desejar dinheiro. Não há limite. Porque não satisfaz. Isso faz parte, inclusive, do próprio juízo de Deus. Para que nada nesse mundo satisfaça o homem. Para nós, é bênção. Porque nós somos lembrados do céu. Nós somos lembrados da vida além desse mundo debaixo do sol. Mas para os ímpios, é tudo que resta. Para muitos, essa vida é o melhor que eles terão. É o mais perto do paraíso que eles terão. Porque o que resta para eles no futuro é o juízo eterno de Deus. Inferno. Isso é verdadeiro, isso é real. Nós precisamos crer nisso. Lembrarmos, portanto, da fome e da sede como juízo contra a impiedade, da própria escassez desse mundo e da contaminação desse mundo. E lembrarmos que Deus é justo e é juiz. Ele é justo, juiz. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, mas Ele é justo,
juiz. Precisamos lembrar que Deus é um Deus também que se ira. A ira dele é santa, mas ele está irado contra o pecado, contra a impiedade, contra a perversão, contra aqueles que atacam a igreja, aqueles que atacam a verdade de Deus. Eu citei alguns exemplos no domingo passado. Situações relacionadas a aborto, por exemplo, situações relacionadas a pessoas que oprimem o pobre, que oprimem a viúva, situações terríveis, como há pouco, não sei quantos viram isso, eu não sei se era o pai, se era a mãe, eu sei que tinha que o cônjuge não era também o pai e a mãe, mas eu não lembro exatamente agora da história, do menino que estava preso num tonel, sendo alimentado por cascas de frutas, e tendo muitas vezes que comer das suas próprias fezes. Vocês viram isso? A perversidade, a maldade. Eu sei que para muitos de nós isso é revoltante. E você acha que Deus olha para isso e pensa o quê? Deus está julgando esse mundo. Deus está julgando a perversidade desse mundo. Ele é justo juiz. É importante que nós anunciemos o amor de Cristo. Afinal, não é a nossa justiça. Não somos nós que estamos julgando o mundo, é Ele. É importante que nós anunciemos o Evangelho, anunciemos o perdão e a misericórdia de Deus. Mas saibamos a verdade. Que assim como há a misericórdia e o perdão, há também a ira e o juízo de Deus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos confirma a Tua revelação em nosso coração. Abençoa-nos para que possamos, ó Senhor, nos comprometer ainda mais com aquilo que o Senhor nos revela a partir das exortações de Apocalipse. Em nome de Jesus, amém.